Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Santuário em Sua Casa. Hoje temos a alegria de dar continuidade à nossa reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus, um tema que nos convida a mergulhar na profundidade do amor divino. Este projeto é uma iniciativa das Irmãs Claretianas do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, fundado pela serva de Deus, Madre Leônia, que nos inspira a viver a fé com intensidade e dedicação. Vamos explorar os números 82 a 91 da encíclica Dilexit Nos, do Papa Francisco, que nos traz um aprofundamento sobre a atualidade do Sagrado Coração. Nesses trechos, o Santo Padre nos lembra da importância de reconhecer e acolher o amor de Cristo em nossas vidas, especialmente em tempos desafiadores. E ao longo do programa, convido todos vocês a fazerem seus pedidos de intenções, pedindo a intercessão de Madre Leônia, que ela nos guie e fortaleça a nossa jornada de fé. Vamos juntos nesta reflexão e conexão espiritual. Iniciemos nossas orações pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver, liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com óleo da unção. Aprofundamento e atualidade. A imagem expressiva e simbólica do coração de Cristo não é o único recurso que o Espírito Santo nos dá para encontrar o amor de Cristo, e terá sempre necessidade de ser enriquecida, iluminada e renovada através da meditação, da leitura do Evangelho e do amadurecimento espiritual. Já Pio XII dizia que a Igreja não pretende que no coração de Jesus se deva ver e adorar a chamada imagem formal, quer dizer, a representação perfeita e absoluta do seu amor divino, não sendo possível, como não é, representar adequadamente por qualquer imagem criada a íntima essência desse amor. A devoção ao coração de Cristo é essencial para a nossa vida cristã, na medida em que significa a nossa abertura cheia de fé e de adoração ao mistério do amor divino e humano do Senhor, até ao ponto de podermos voltar a afirmar que o Sagrado Coração é um compêndio do Evangelho. É preciso lembrar que as visões ou manifestações místicas narradas por algum dos santos que propuseram apaixonadamente a devoção ao coração de Cristo não são algo em que os fiéis sejam obrigados a acreditar como se fosse a palavra de Deus. São belos estímulos que podem motivar e fazer muito bem, embora ninguém se deva sentir obrigado a segui-los se não achar de proveito no seu caminho espiritual. Do mesmo modo, é necessário recordar sempre, como afirmou Pio XII, que não se pode dizer que este culto deve a sua origem a revelações privadas. A proposta da comunhão eucarística nas primeiras sextas-feiras do mês, por exemplo,
Era uma mensagem forte numa época em que muitas pessoas deixavam de comungar por não confiarem no perdão divino, na sua misericórdia, e consideravam a comunhão como uma espécie de recompensa para os perfeitos. Naquele contexto jansenista, a promoção desta prática fez muito bem, ajudando-nos a reconhecer na Eucaristia o amor gratuito e próximo do coração de Cristo que nos chama à união com Ele. Podemos afirmar que hoje também faria muito bem por outra ocasião, porque no meio do turbilhão do mundo atual e da nossa obsessão pelo tempo livre, do consumo e da distração, dos telefones e das redes sociais, esquecemos-nos de alimentar a nossa vida com a força da Eucaristia. Da mesma forma, ninguém deve sentir-se obrigado a fazer uma hora de adoração às quintas-feiras, mas como não recomendar? Quando alguém vive com fervor esta prática, junto de tantos irmãos e irmãs, e encontra na Eucaristia todo o amor do coração de Cristo, adora juntamente com a Igreja o símbolo e como que a marca da caridade divina, caridade com que o coração do Verbo encarnado chegou até amar o gênero humano. Isto era difícil de compreender para muitos jansenistas que desprezavam tudo o que era humano, afetivo, corpóreo e entendiam, em última análise, que essa devoção nos afastava da mais pura adoração ao Deus Altíssimo. Papa Pio XII chamou falso misticismo a esta atitude elitista de alguns grupos que viam a Deus tão alto, tão separado, tão distante, que consideravam as expressões sensíveis de piedade popular perigosas e necessitadas de controle eclesiástico. Poder-se-ia afirmar que hoje, mais do que o jansenismo, enfrentamos um forte avanço da secularização que visa um mundo livre de Deus. Acrescenta-se a isso a multiplicação na sociedade de várias formas de religiosidade, sem referência a uma relação pessoal com um Deus de amor, que são novas manifestações de uma espiritualidade sem carne. Isto é real. No entanto, devo advertir que no seio da própria Igreja, o nefasto dualismo jansenista renasceu com novos rostos. Ganhou força renovada nas últimas décadas, mas é uma manifestação daquele gnosticismo que, já nos primeiros séculos da fé cristã, causava dano à espiritualidade e ignorava a verdade da salvação da carne. Por isso dirijo o meu olhar para o coração de Cristo e convido a renovar essa devoção. Espero que possa ser atrativa também à sensibilidade atual e que nos ajude, assim, a enfrentar estes velhos e novos dualismos aos quais oferece uma resposta adequada. Gostaria de acrescentar que o coração de Cristo nos liberta ao mesmo tempo de um outro dualismo, o de comunidades e pastores concentrados apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas do Evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos que por vezes se pretendem impor a todos. O resultado é muitas vezes um cristianismo que esqueceu a ternura da fé, a alegria do serviço, o fervor da missão pessoa a pessoa, a cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que Ele oferece e pelo sentido último que dá à vida. Em suma, outra forma de transcendentalismo enganador, igualmente desencarnado. Estas doenças tão atuais, das quais, se nos deixarmos aprisionar, nem sequer sentimos o desejo de ser curados, levam-me a propor a toda a Igreja um novo aprofundamento sobre o amor de Cristo, representado no seu Santo Coração. Aí encontramos todo o Evangelho. Aí está sintetizada a verdade em que acreditamos. Aí está tudo o que adoramos e procuramos na fé. Aí está o que mais precisamos. Perante o coração de Cristo é possível voltar à síntese encarnada do Evangelho e viver o que propus há pouco, recordando a amada Santa Teresa do Menino Jesus. A atitude mais adequada
é depositar a confiança do coração fora de nós mesmos, ou seja, na infinita misericórdia de um Deus que ama sem limites e que deu tudo na cruz de Jesus. Ela viveu-a intensamente porque descobriu no coração de Cristo que Deus é amor. A mim deu-me a sua misericórdia infinita, e é através dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. É por isso que a oração mais popular, dirigida como um dardo ao coração de Cristo, diz simplesmente: eu confio em vós. Não são necessárias mais palavras. Nos capítulos seguintes, destacaremos 2 aspectos fundamentais que a devoção ao Sagrado Coração deve reunir hoje para continuar a alimentar-nos e aproximar-nos do Evangelho: a experiência espiritual pessoal e o compromisso comunitário e missionário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peça ao Senhor Jesus Cristo que para todos nós, do seu coração santo, brotem rios de água viva para curar as feridas que nos infligimos, para reforçar a nossa capacidade de amar e servir, para nos impulsionar a fim de aprendermos a caminhar juntos em direção a um mundo justo, solidário e fraterno. Isto até que, com alegria, celebremos unidos o banquete do Reino Celeste. Aí estará Cristo ressuscitado, harmonizando todas as nossas diferenças com a luz que brota incessantemente do seu coração aberto. Bendito seja. Oração de São Francisco. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 9 de setembro de 1975: como se vive, se morre. A santidade não é somente dos santos, mas é nossa também. Se amamos o Senhor, nós nos tornamos santas. As religiosas boas vivem e morrem santamente. As más religiosas vivem e morrem sem paz. Quando se vive mal, o coração se torna insensível, não sente mais necessidade de rezar e de viver para Jesus. As más religiosas fazem verter sangue do coração de Jesus e dos superiores. O apego à própria vontade, a violação do voto de pobreza, a muita familiaridade com os seculares nos enfraquecem na virtude e, pouco a pouco, nos fazem perder o espírito religioso e nos põem em perigo de condenação eterna. A alma que vive bem não se prende à terra e vive sempre preparada para o céu. A morte é um golpe certo, corta tudo inexoravelmente. Devemos fazer agora aquilo que quereríamos ter feito no momento da morte. O pensamento da morte deve ser o regulador e a bússola de nossa vida. Realizar todas as ações como se fossem as últimas. Fazer o maior bem possível. A vida espiritual é toda ela um perfume do céu. Não medimos os sacrifícios e o Senhor coroará a nossa vida com uma santa morte. Como se vive, se morre. Senhor, faze-me viver santamente e santamente morrer. Morte, juízo, inferno, paraíso. Leônia de Jesus. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Erga seus braços, vamos pedir juntos o Espírito Santo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Força, povo de Deus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe